Olha aqui quem fala. É o Samuel. Eu tô trazendo segunda parte do tempo. Não existe. Eu acho que... né? Eu não deveria trazer isso, mas eu trouxe. Nossa, que moleque chato da porra. Nossa, velho. Que moleque arrombado. As regras de realidade e não as Calma aí. próprias regras dele. Deixa eu Porque o universo não pode sempre ter existido. Porque ele precisa... Vai, ó. Cada pessoa tem seu próprio relógio. Cada pessoa é um espaço. Por isso, espaço-tempo. E foi isso que o Einstein tentou dizer com o tempo relativo. Mas ele não conseguiu explicar isso direito. Por isso tem tanta confusão quando se fala sobre o tempo. Então, por isso é impossível viajar no tempo. Você tá no passado, você tá no presente e você tá no futuro ao mesmo tempo. Nesse exato momento são 6 da tarde em São Paulo, 5 da tarde em Roraima, 6 da noite em Tóquio e 10 da noite em Londres. Cada espaço tem seu próprio tempo. Então logo o espaço e o tempo são a mesma coisa. Ué, mas você não tava falando que tempo não existe? E esse é o ponto. O espaço-tempo é um conceito dentro de um conceito. A minha teoria não contradiz a do Einstein. E a do Einstein não contradiz a minha. Elas são um complemento uma da outra. Só que isso é irrelevante. Ah, o tempo não existe. Tá, e daí? Vamos parar de usar o relógio por causa disso? Compreender que o tempo não existe é a chave do universo. É a chave que abre a porta para entender qual é o sentido da vida. Qual é? Nenhum. Oxi, por que a vida precisa ter sentido se sentido é só um conceito criado pela linguagem? Por que precisa ter algo antes do universo se antes também é um conceito? Por que o universo tem que seguir as nossas regras de realidade e não as próprias regras dele? Por que o universo não pode sempre ter existido? Por que ele precisa surgir se surgir é um conceito nosso e não dele? Uau, mas isso é a quarta dimensão, meus amigos, o inexplicável. E agora você entende a merda daquele filme A Chegada, que os aliens veem o passado, o presente e o futuro. Agora todas as peças se encaixaram, vão me matar. Os aliens nem sequer se comunicavam por voz, porque eles têm sua própria maneira de enxergar a realidade. Tem um exemplo do Carl Sagan, do Cosmo Antigo lá, que é assim, é bem complexo, mas eu vou resumir. Imagina um mundo 2D, que é todo mundo 2D, todo mundo é plano. Só existe pra frente, pra trás e pro lado, não existe pra cima ou pra baixo. Então imagina que um objeto 3D entra nesse mundo, tipo uma bola. Eles não vão perceber que é 3D, porque eles só conseguem olhar pros lados, pra frente e pra trás. Eles não sabem o que é cima e baixo. Então eles vão ver a bola como um objeto 2D igual eles. Mas então essa bola pega o habitante 2D e chacoalha ele e ele sai voando. E ele vai conseguir ver a bola 3D. Depois ele cai no chão e fala: "Uau, que loucura, velho!" Aí ele sai correndo pra falar pros outros habitantes 2D da Planolândia. Falar o que ele viu. Mas o que ele vai falar? Como ele vai explicar o que é a terceira dimensão? Ninguém vai entender. Nem mesmo ele vai conseguir explicar. Porque tá fora da realidade dele. E é a mesma coisa com a gente. A quarta dimensão é algo inexplicável, fora da nossa realidade. É o incompreensível. Caralho? E agora o que eu tô tentando saber é enxergar a realidade de formas diferentes. Na linguagem. Por exemplo, eu acho que cada idioma vê o mundo de uma forma diferente. Pode não ser completamente diferente, mas tem uma certa diferença. Porque assim, se você pegar o alfabeto árabe, depois você pegar o alfabeto em português e você colocar na ordem A, B, C, D, E, F, G e assim vai. E fazer a mesma coisa no alfabeto árabe. Aí você escrever alguma coisa tipo arroz. E você usa o alfabeto português como base para traduzir pro árabe. O A português pelo A árabe, o R português pelo R árabe, e assim vai. Não vai dar certo, um árabe não vai entender, porque eles têm outra forma de enxergar e interpretar a realidade em sua volta. O idioma deles é completamente diferente do nosso. O nosso A não é o A deles, o nosso B não é o B deles. Então se tem alguém vendo esse vídeo que fala árabe, russo, chinês, qualquer língua que não seja baseada no alfabeto romano, tenta enxergar essa diferença e tenta explicar ela. Tipo, eu falo inglês, mas não tão bem, não sou fluentão que sei tudo ao pé da letra. Eu sou um pouco travado para entender ainda. I don't know how to say that, but I can't think English completely. So I can't see if there's any difference, no? Then if there's someone who speaks two languages, please tell me if you can see any difference. Porra, é essa, viado? Falar português, viado. Ele falou que não consegue ver diferença em duas linguagens. Então, se tem alguém que fala duas línguas e consegue ver alguma diferença, fala pra ele. Mas, pera, você falando inglês não é você, é mesmo?
Você parece outra pessoa, outra personalidade. É mesmo, véi? É um bom começo. Se tempo não existe, então como um buraco negro distorce o tempo? E um buraco de minhoca aí, sei lá, faz esses paranauê aí de tempo aí? Cala a boca, nunca nem foi provado que o buraco negro existe. Bom, é como eu disse, o tempo é um reloginho pra cada pessoa, relativo. Se você cair num buraco de minhoca hipotético e ir pro futuro, tempo existe? Não, porque é a mesma coisa de você se congelar. Se você se congelar, você vai parar o tempo? Não, você só vai parar seu envelhecimento e seu conceito de tempo. Então, se tempo não existe, por que tem dia e noite? Depois de tudo isso, você vai fazer uma pergunta de nível 1? Ok, olha só. A Terra gira. Aqui tem luz, a luz ilumina esse lado. E esse não. Então a Terra gira e a noite é onde não tem luz. É a sombra da Terra. É isso que você chama de tempo. Então, se tempo não existe, então por que que nós vê a luz das estrelas que estão no passado? Outra pergunta de primário. A gente só tá vendo a luz. Isso é a distância que ela leva para percorrer até aqui. Mas como é extremamente longe, a gente chama isso de passado, que logo é um conceito, que eu já expliquei. Se você não prestou atenção, vai se fuder. Mesmo, foi mal, pode pá. Bom, agora o que prova a procedência de uma teoria totalmente é uma previsão. Então, você tem alguma previsão para sua teoria? Bom, sim. Se uma criança for criada longe de qualquer humano, qualquer coisa que tenha um idioma, o índio, seja o que for. Se uma criança for criada sem nenhum idioma, numa selva, sem nenhum contato com seres humanos e crescer lá até, sei lá, uns 8, 9 anos, que é quando você aprende a falar direito. Se ela for criada por um macaco, ela não vai ter nenhum tipo de raciocínio lógico que possa considerar ela um humano. Ela vai ser um macaco completamente. Claro, ela vai ser mais inteligente que um macaco porque o cérebro dela é mais desenvolvido. Mas ela não vai ter um raciocínio lógico comparado ao de um humano normal. Ela não vai ser um humano racional. Não vai ter uma consciência. Vai ser tipo você falar oi e ela sai correndo, pulando, subindo nas árvores, puxando o cabelo dos humanos, curioso. Vai ser tipo isso. Ela não vai ter uma consciência, uma personalidade. Uma boa previsão. Mas não tô falando que ela não possa se desenvolver. Se ela começar a ser criada por humanos, pode ser que ela desenvolva o raciocínio normal, graças ao idioma. Pode ser que já tenha passado da idade e tal, mas isso é fora de contexto, tem nada a ver. Ok, então se uma criança for encontrada na selva criada por macacos e ela não tiver consciência, sua teoria é comprovada? Sim, mas tem que analisar as condições, né? Ver se ela não tem nenhum problema mental, coisa do tipo. E também não posso dizer que é minha teoria. Com certeza alguém já deve ter pensado nisso. Até aquele filme lá, A Chegada. Mas não acho que alguém foi tão longe quanto eu. Tipo, o diretor do filme precisou fazer um filme pra explicar. Então eu sou tipo um porta-voz disso. Tipo aqueles caras no passado lá. Isaac Newton descobriu a gravidade, mas tinha uns carinha lá pensando na gravidade antes dele. Mas Newton foi que foi mais ao fundo e foi atrás. Então ele ficou com os créditos. Nada mais justo, né? Mas foda-se, não importa os créditos. O que importa é a contribuição com a humanidade. A ciência precisa ser repassada. Caramba! Um show. O cara comprimiu uma biblioteca em um vídeo. Então o passado, o presente e o futuro. Ah, não, mano. Tudo são a mesma coisa? Sim, que é exatamente a mesma proposta desse vídeo. Vocês estão no passado de vocês e eu tô no meu futuro. Por isso eu sou inteligente e vocês são burros. Até mais, amiguinhos. Que filho da trolou. Puta, mano. Pelo menos eu vou aprender inglês. Quero ser igual esse cara quando eu crescer. Véi, sabia que tempo não existe? Ih, fumando parece que esse comunista louco. Você que é hippie de uma merda dessa. Deve ficar lá na praça fumando maconha. Merece um salve, truta. Gente, esse foi o vídeo. Era só pra vocês verem mesmo. Pra terminar mesmo o vídeo. Porque a última vez que eu botei o negócio, eu vi que ia ficar muito longo. Aí eu pensei, não. Depois eu faço outra coisa. Depois eu termino o vídeo. Aí aconteceu isso. E aí eu termino o vídeo.